Boa noite, irmãos. Vamos então dar início ao nosso culto. Louvado seja o nome do Senhor, nós estamos aqui presentes mais uma vez para cultuar o Senhor. É uma alegria muito grande nós, como servos, filhos de Deus, né, estarmos em culto, adorando ao Senhor. É a alegria do cristão, né? Tem que ser, deve ser de toda a igreja. Ouvir a palavra, orar pelos irmãos, interceder, ser abençoados pela palavra do Senhor. Vamos então orar, dando início, logo após a gente faz a leitura lá em Hebreus, assim, Hebreus capítulo 5, da parte B, até o 12. Procurei o texto que tivesse um pouco a ver com a mensagem do pastor. Provavelmente o pastor deve usar esse texto na mensagem, mas aí a gente inicia então com essa leitura. Mas vamos orar antes. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por essa alegria, esta bênção de estarmos aqui em culto ao Senhor neste momento. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas ainda mais, ainda mais. Sabemos que o Senhor grandemente tem cuidado de nós, tem nos guardado do mal, nos livrado do mal. Em momentos que sequer nós percebemos, mas a Tua mão tem estado conosco e nós, pela fé e com toda certeza, sabemos e temos visto o Teu cuidado sobre nós em tantas e tantas situações. Ainda além de qualquer dor, sofrimento que nós passamos por esse mundo, sabemos que nossa vida está guardada em Tuas mãos. Portanto, nada pode nos separar do Teu amor, nada pode nos separar da Tua presença, nada pode tirar de nós a salvação que o Senhor nos concedeu graciosamente através de Cristo Jesus. Por isso nós Te louvamos, Te engrandecemos e bendizemos o Teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, nós te pedimos nessa noite, em tudo que nós iremos fazer, no culto que estamos aqui prestando a Ti. Que o Senhor, mais uma vez, com Tua bondade, graça, use o pastor Fábio a falar aos nossos corações a Tua palavra, e que nós sejamos atentos a ouvir e venhamos assim, então, nos alimentar da Tua palavra, sendo edificados, sendo fortalecidos pelo Senhor, através da atuação do Teu Espírito Santo. Teu Santo Espírito que habita em nós. Fica conosco, ó Deus, nós te pedimos neste culto, traga os irmãos que ainda não estão aqui conosco, a estar presentes também, que eles sintam a alegria, essa necessidade que nós temos de estar em culto, em comunhão contigo, através desses momentos tão preciosos. Em nome de Jesus que nós a te oramos. Amém e amém. Irmãos, então vamos ler lá em Hebreus. Pedimos ao Senhor, né? Já estamos em oração, pedindo que os irmãos já cheguem também, venham também conosco para a hora do Senhor. Vamos ver então em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, a parte B, até o 12. Hebreus 5, 12, 5 a 12. Diz assim: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrigiu por um pouco de tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Por isso, levante as mãos
cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Por essa palavra, de que Deus em todas as coisas tem cuidado de nós. Em todos os momentos, até mesmo na disciplina, é para o nosso crescimento, é para o nosso fortalecimento, continuar firmes, perseverantes em seguir e buscar o Senhor. Muito mais a Deus nos sujeitaremos, né? Muito mais a Deus, o Deus da nossa salvação, Deus que nos dá vida, nos mantém de pé e nos sustenta. Amém, irmãos? Passar a palavra, então, para nós mesmo, Tereza, pastor, eu, apresentarmos diante do Senhor e aos irmãos nosso pedido de oração. Quero, nesse momento, pedir a Deus, né, pela igreja, que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos nas suas dificuldades. Quero colocar diante de Deus a vida do seu Jales, que está melhorando na UTI, que Deus possa abreviar aqueles dias tão terríveis, pai da minha colega, irmã em Cristo. Quero colocar diante de Deus sempre a vida da minha família, dos meus irmãos, das minhas irmãs e todos os cunhados e parentes, sobrinhos, que eles venham a conhecer verdadeiramente Jesus Cristo como seu Salvador e tê-lo como seu Senhor. Quero colocar nossa vida nas mãos de Deus, que agradecer porque até aqui o Senhor nos livrou, né? E que a gente possa passar e ainda servir muito a Deus ainda por muito tempo, se Ele assim permitir. Esse é o meu pedido. Amém. Irmãos, eu quero inicialmente agradecer esse pastor que nós oramos, o pastor Alonso e pastor Marcos Benzi, já tiveram alta. O Alonso já tinha tido alta semana passada e o Marquinhos teve alta. E não está hospitalizado, mas tudo leva a crer que ele vai sair dessa, tem melhorado muito. Então, agradecer por esse irmão. Eu conheci um irmão essa semana, ele até está vindo aqui em casa estudar a Bíblia comigo. Felipe, meu filho, está trabalhando com a mãe dele. E ele é muito interessado em teologia, ele já rodou tudo, segunda igreja, Assembleia de Deus, voltou para a segunda, agora está na Semear. Ele está muito interessado na Bíblia, ele é um homem culto, ele tem literatura, ele é advogado, ele também tem curso de enfermagem, UTI neonatal. Desculpa. E conversando com ele sobre o meu problema na perna, ele falou: por que você não vai a um outro médico e tal? Eu fui ontem. Esse médico até é contemporâneo meu do liceu, doutor Paulinho Rocha. Ele, uma vez eu tive um problema na planta do pé, nesse arco do pé, ele fez 2 infiltrações, receitou uma palmilha, eu fiquei bom, nunca mais tive nada. Aí eu fui a ele ontem, ele fez uma infiltração, mandou manipular um remédio e ele disse que eu vou ficar bom. Isso aqui é o meu. Eu estava achando que era problema sério de quadril, ele não tem nada disso, isso aqui é o nervo ciático. Então, já estou me sentindo melhor hoje só com a aplicação. Mas amanhã vou pegar o remédio, começar a tomar, manipulado. Aí, agradecer a Deus, né, ter encontrado alguém assim para me incentivar a procurar outro médico. E um médico eu conhecia, só que eu não tinha notícia dele há 30 anos.
Aí ficamos felizes até de me ver, que nós estamos juntos no liceu. Então, agradecer a Deus o fato dele ter me indicado e eu estou acreditando firmemente que vai ficar bom desse problema na perna. Então, esse meu pedido, pedi pela igreja, né? É uma frieza muito grande. A gente esperava que a pandemia fosse despertar, pelo menos, a igreja. Mas não é isso que nós estamos vendo, né? Todo mundo recolhido, com medo. Não pode ser assim, né? A vida nossa tem que ser uma vida de cuidado, precaução, mas uma vida ativa, uma vida... Nós temos a proteção de Deus, os recursos estão chegando. Então, esse é o meu pedido. Eu quero pedir a Deus o conforto para a família do pastor Vanderlei Marins e sua esposa Rita, toda a família, cujo filho, membro da Igreja de Campos, primeira Igreja Batista de Campos, rapaz novo, faleceu num acidente de carro. É o que eu falei domingo à noite lá. Deus possa confortar, né? Essa família. Sofre, você já imaginou perder um filho? Crente, foi estar com o Senhor, mas novo, muito novo, médico, cardiologista. Pedi, então, por essa família, porque Deus certamente conforta, mas a gente depende dessa graça do Senhor para a caminhada, né? Deles, né? Mistério, consolo, conforto. Quero também pedir por nós mesmos, como igreja, por nossas famílias, que Deus venha alcançar todos os nossos queridos para Ele mesmo, para servi-lo no tempo dele, né, no nosso tempo. Nós queremos logo, mas o Senhor tem propósito, e que sejamos usados para ganhar almas para o Senhor, para vivermos de maneira que as pessoas queiram seguir a Jesus. É um desafio, a responsabilidade, mas também vem do Senhor. Quero agradecer pelo Senhor, enche meu coração de gozo nele, de alegria. Eu estou sempre muito feliz por servir ao Senhor. Incapaz que sou, né? Nós somos dependentes do Senhor, fracos, cheios de erros e pecados, mas o Senhor espera de nós, né? A igreja do Senhor. Não é maravilhoso isso? Ai de nós. Então, e a gente sabe que as dificuldades vêm para amadurecer a gente, fortalecer e fazermos testemunha do Evangelho, da graça de Deus ao próximo, que o mundo é sofredor. A igreja também. Cada um de nós passa por suas lutas. Então, que possamos consolar uns aos outros com esse Evangelho maravilhoso, com a palavra de Deus. E que Deus nos encha de gozo, regozijo, a real alegria, a alegria do Senhor, para nada nos afetar a ponto de deixarmos na cama deprimidos, porque a gente tem a escolha, né? Cheio de lutas, vou para a cama, vou me esconder lá, vou ficar lá. Ou vou enfrentar o mundo? Vou enfrentar. Com a força que Deus dá, em nós não há, né? Não habita bem algum. Mas buscamos no Senhor essa força. Quero agradecer o Dia das Mães, foi, né, um dia como outro qualquer, mas é um momento especial de carinho, de amor da igreja, as irmãs da igreja, as mamães, e cada um sensibilizado com essa graça. As nossas crianças tão lindas, né? Cantando, louvando o Senhor. Um coro, um grande coro, ensaiadinho, as irmãs que lideraram, graças a Deus por isso. Então, quero pedir ao Senhor que nos faça sempre dependentes dele, buscando sua face em meio a tantas lutas, que a gente não desanime, né? O irmão Fagner, a irmã Tereza, o pastor Fábio, também, eu também. É muito engraçado, Deus usa as pessoas de fora. Eu sempre falo para o Fábio, vamos a São Paulo cuidar dessa perna. Não, vamos ao outro médico. Não vou operar. E Deus usou um irmão, uma outra pessoa, e ele ouviu e atendeu. Eu sempre olho, Senhor, cura a perna de Fábio, cura essa perna de Fábio, mas a cura vem através dele buscar o tratamento. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Só isso. Amém.
Amém, irmãos. Eu também louvo ao Senhor, agradeço, né, pelas bênçãos, por tudo, né? Ainda, que bom que a gente tem visto tantas coisas ainda boas acontecendo, né? Nesses dias a gente tem visto tanta notícia ruim, mas assim, alegra o nosso coração ainda, né? O Senhor alegra o nosso coração ainda em tantas coisas, né? E eu peço oração também, né, pela minha família também, pela minha mãe, meus irmãos, né? Edson e Carlos. Que Ele abençoe a vida deles também, né? Com a transformação de suas vidas, né? Na minha família, infelizmente, né, sou só eu de convertido, mas que o Senhor tenha misericórdia deles também e eles também sejam alcançados pela palavra do Senhor. Mas só mesmo louvar e agradecer a Deus mesmo, né? Por minha vida e por todo o cuidado de Deus sobre mim. Pedir à irmã, então, Vera, que ore. O pastor também ora para nós, por nós também. Esse casal aí de oração. Vamos orar. Eu primeiro, então vamos reclinar nossas cabeças e buscar o Senhor, clamar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos com a nossa voz, com o nosso coração, com a disposição de te servir. Nós te louvamos, porque a palavra do Senhor nos enche de amor. Amor ao Senhor, amor à tua obra, amor aos irmãos. Sabemos que nós não habita bem algum, mas o Senhor deu Jesus para morrer na cruz por nossos pecados. E nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos esse amor do Senhor por nós. E por causa disso, aqui estamos, ó Deus, como igreja do Senhor, buscando do Senhor, ó Deus, o socorro, a misericórdia, a graça, ó Deus, de visitar seus hospitais, as pessoas morrendo, sofrendo, tantos, ó Deus, que estão com seus lares abalados, sem os queridos, por causa do lamento, desse momento de mais de um ano, né? Estamos com essa luta do vírus da Covid. E te agradecemos que o Senhor tenha nos livrado, mas quantos o Senhor tem, né, permitido passar por isso, e muitos já foram, né, para estar até com o Senhor, crentes que são. Queremos lhe pedir, ó Deus, o consolo do teu Espírito Santo, essas famílias enlutadas, sofridas, ó Deus, com algo assim tão estranho, uma guerra mesmo, ó Deus, mas que cada um possa ser alcançado, ó Deus, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, que salva, dá esperança e que dá, ó Deus, consolo em meio à tribulação, ao desespero. Que possamos, ó Deus, não ficar acamados, perturbados, ó Deus, a ponto até de enlouquecer com tantas tristezas. São amigos, pessoas que a gente gosta, ama, queridos da igreja, tantas lutas, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a direção. Fortalece os médicos, as enfermeiras, hoje é dia dos enfermeiros, o Senhor possa estar visitando-os e dando força, vindo da tua parte. Abençoa, Senhor. E, ó Deus, queremos lhe pedir, ó Deus, também pelas vacinas que precisam vir para tantos quantos ainda não tomaram, os outros que vão tomar a segunda dose ou outras doses. Nós lamentamos diante do Senhor o estado de coisas, sabemos que é fruto realmente da vida da gente, vida de luta e de pecado e de erros, mas queremos pedir ao Senhor misericórdia, graça, amor, a visitação do Senhor, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, exercitados na fé e possamos confiar no Senhor, que dias melhores virão de cura. Ó Deus, visita as nossas famílias para que sejam abençoadas com o Evangelho, com a salvação que é em Cristo, com a vida eterna, que a gente precisa viver nessa dimensão da vida eterna. Visita José Nilton, Felipe, Fabinho, nossas noras futuras, e aqui temos os nossos netos, também minha vida de Fábio, dos nossos queridos, da família da irmã, da Tereza, também do irmão Fagner, também da sua esposa Laila. Visita-os, ó Deus, com poder, com graça, com misericórdia. Os outros que não estão participando deste momento possam estar sendo visitados pelo Senhor. Que o Senhor cure também, ó Deus,
coração da família da Denise, que perdeu mais uma pessoa da família. Ó Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, é que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já entregue, Senhor, os nossos pedidos, a nossa gratidão. Nós queremos insistir que o Senhor nos ouça e responda-nos, mas segundo a vontade do Senhor. Ensina-nos, Pai, a nos submetermos à vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável, e a nossa é sempre deturpada e egoísta. Então, Pai, nós entregamos aos cuidados do Senhor tudo que foi mencionado aqui pelo irmão Fagner, Tereza, Vera, eu. O Senhor continue tendo misericórdia. Obrigado porque os índices, né, de mortalidade têm, com todos esses problemas do país, têm diminuído. A vacina em marcha lenta, mas está avançando aos poucos. Que o Senhor esteja conduzindo, né, as pessoas envolvidas, os médicos, os enfermeiros, para que isso tenha um fim. Pedimos pela igreja, pela frieza de alguns, desperta, Senhor, o coração, porque em tempos de lutas e tribulações é que a gente cresce na graça e no conhecimento, perseverando é que ganhamos experiência, a experiência nos leva à certeza, à esperança. Ó Deus, prepara-nos para a mensagem desta noite. Amém. Que o Senhor cubra nosso coração de muita misericórdia, muita graça da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Tá saindo para falar. O Jonas aí. Jonas quer um coração lá. Eu não sei o que houve ali. Olha lá, fala Vamos aqui. então, irmão Fábio. Coração no culto. Pastor, tá com a palavra então, pastor. Deus abençoe. Tá bom. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios 5, a parte... Vamos ler desde o versículo 1, nós vimos no domingo passado, mas vamos ler para a gente nos situar no contexto. Havia impureza na igreja de Corinto. Paulo repreende a igreja e exorta a igreja. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os de fora, gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais ensoberbecidos, e não chegais a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, o orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Leveda toda a massa. Lança fora o velho fermento para que sejais massa nova, como sois de fato sem fermento. Também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasse com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubador, ou idólatra, pois nesse caso
terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro e avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós esse malfeitor, esse que estava causando problema no seio da igreja. O nosso tema é que a santidade, né, é um processo, e a disciplina na igreja é uma das necessidades para que haja santidade. A imoralidade na igreja, então, ela tem 3 necessidades. A primeira nós vamos ver hoje, que é a disciplina. E nas próximas 2 semanas, nós vamos ver que temos que ter convicções muito claras e pureza. Pois bem, irmãos, quando alguém, né, está numa vida assim, dentro da igreja, o que há, na verdade, né, as pessoas tentam camuflar, esconder isso, mas é culpa, medo e rejeição, né? Imagine, hoje isso seria um negócio trágico para a igreja. Imagine, há 2000 anos atrás, numa cidade portuária, mesmo sendo uma cidade portuária, como era Corinto. Então, nós vamos dividir o nosso estudo de hoje em 3 situações, em 3 realidades. A primeira é que a disciplina é necessária para o bem do irmão, para o bem daquele que está em pecado. Versículo 3 a 5. Na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Um dos textos que nós separamos hoje para estudar é exatamente o que o irmão Fagner separou. E nós lemos Hebreus 12, de 5 a 13. É isso que é estudar e pregar expositivamente. É a procura. O que é uma pregação expositiva? É a procura de texto, de passagem, que embasem o tema, que confirme, né, a tese que o pregador vai defender sobre aquele tema, que torne claro, que esclareça através de outras passagens, exposição, expor, né, as Escrituras, a verdade. O livro de Hebreus, nós vimos, então, aqueles irmãos, eles estavam na dispersão, estavam fora, né, dos arraiais da Terra Santa por causa da perseguição, alguns propensos a voltar ao cristianismo, e o autor escreve para tentar demovê-los daquela ideia de voltar ao judaísmo. Então, eles estavam sofrendo muito com aquilo, estavam sendo, na verdade, corrigidos pelo Senhor. E o autor escreve para dizer: olha, vocês estão sendo corrigidos, não despreze isso, porque Deus, o Pai, corrige quem ama. Assim são os nossos pais, né, biológicos, corrige a quem ama. Isso faz parte do processo, é para o bem de vocês, porque se vocês não forem corrigidos, vocês são filhos bastardos, isto é, ilegítimos. Mas como filho ilegítimo, é preciso a correção. Então, Paulo diz: tirai do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A decisão da comunidade, irmãos, tem que ser sempre em nome e poder de Jesus Cristo. Versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Tem que ser sempre tomar essas decisões com base confiados no poder
de Jesus Cristo. A destruição da carne, naturalmente, é que ele venha sofrer as consequências dos seus atos no próprio corpo, né? A carne aí são os apetites, né? Desordenados, como era daquele irmão, porque ele estava se relacionando com a mulher do próprio pai. Um negócio muito terrível. Então, Paulo entrega o corpo dele para ele sofrer as consequências a Satanás. Porque o pior dano, irmão, Satanás pode causar, né? Ele pode, às vezes, levar essa pessoa, né, na sua esfera espiritual, trazer para ele muita tristeza, frieza, desânimo, etc. e tal. A salvação do Espírito no dia do Senhor, né? A salvação do Espírito. É como eu tenho ensinado, o nosso espírito já foi libertado do pecado, mas o corpo ainda não. Ainda não. O pecado, diz Paulo, habita mesmo no corpo daquela pessoa que já foi regenerada. Ele habita, né? Ele não está mais sob o domínio do pecado. O pecado não pode tirar mais dele a salvação. Por isso que Paulo diz que no dia de Cristo o espírito será salvo, mas o corpo vai sofrer as consequências do seu ato. No desamparo é que, se for crente realmente, é no desamparo que ele vai encontrar o arrependimento, né? Enquanto não for levado... tem que ser assim, irmão. Nós temos que valorizar, às vezes, por causa de medo do irmão largar e tal, a gente vai deixando para lá e isso não funciona, não. A pessoa acomoda naquela situação. Então, se for um crente verdadeiro, a igreja se afasta dele para que ele sinta, né? Ele sinta a necessidade do retorno, do calor humano da igreja, do amor espiritual, né, da igreja uns pelos outros, que ele sinta a necessidade de volta à comunhão, à alegria da salvação, só mesmo promovendo um desamparo. Para o afastado, a situação, irmãos, é desastrosa quando se trata de um irmão verdadeiro. Porque se não for, né, se não for, aquilo não está dizendo nada para ele, não vai causar impacto nenhum na vida dele. Mas se for para o crente afastado, a situação é desastrosa. Por quê? Porque ele vai se sentir indefeso e desamparado em território inimigo. Paulo fez isso algumas vezes. Por exemplo, lá quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: tinha uns irmãos lá rebeldes, 1:20 de 1 Timóteo. Deixa eu localizar aqui para nós lermos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. E dentre esses, vou ler. Versículo 19. Mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se acham Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para castigá-lo, a fim de não mais blasfemarem. Mesma coisa, Paulo entregou, né, a Satanás para Satanás levá-los a sofrer com aquela situação para ver se eles se arrependem. Pois bem, irmãos, longe da bênção da comunhão, ele também está sujeito à perda de galardões. Ele, na verdade, é um apóstata, alguém que negou a fé, né? Por outras situações, por outras coisas. A fé
deixa de ser prioridade na vida de santidade, deixa de ser prioridade na vida dele. A segunda realidade que separamos, a primeira disciplina é necessária para o bem do irmão. A segunda disciplina é necessária para o bem da igreja. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 5, 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Quer dizer, a igreja era muito orgulhosa, né? Muito achava-se os tais. Aí Paulo diz, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levando a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais massa nova, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. Com os asmos da sinceridade. O fermento, irmãos, ele tem um poder de transformar, né? A massa do pão, por exemplo, do bolo, bota o fermento ali, ela incha, né? E assim, é por isso que Paulo diz, né? Não usar o velho fermento, mas o fermento velho para que sejais nova massa. Lançar embora o velho fermento. Coisa ruim. O que é um fermento? Uma coisa ruim que afeta tudo que toca. Eu dou muita azia quando eu como, às vezes, muita pizza, esses salgadinhos que a gente compra por aí. Por quê? Porque aquilo ali eles usam muito, eu tenho quase certeza que é porque eles usam muito fermento para fazer essas coisas. Mas qual era o objetivo de Paulo ao escrever isso? É que visa não deixar qualquer tipo de mal crescer dentro da igreja. O livro do Êxodo 12, de 14 a 20. Êxodo, o povo na saída do Egito para Canaã. 12, 14 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, por qualquer comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer somente. Isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei esse dia as vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Pães asmos é um pão feito sem fermento. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o primeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, nem todas as vossas habitações comereis pães asmos. A gente sempre compra um pão, tem uma loja aqui perto do batalhão, em Peçanha, é um pão, é uma bolacha, né? E aquilo nunca me faz mal, como à vontade, é pão sem... É uma família de sírios, né? Libaneses. Eles fazem muito bem esse pão. Aquilo não me faz mal, por quê? Porque não tem pão. É um pão completamente... Aquilo serve para a gente fazer pizza. A pizza, quando é feita com aquilo, eu não sinto problema nenhum. Não tem fermento. Lucas 12, versículo 1, já dizia Jesus o seguinte. Posto que Lucas
Lucas 12, 1. Pois que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou a Jesus dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia, quando há muitos hipócritas em qualquer ambiente, né? Isso é danoso, muito mais na igreja. O fermento, então, Jesus disse, não se associe com eles, porque eles são fermentados de hipocrisia, né? É tentativa de viver uma realidade diferente, né? É camuflar, na verdade, a realidade, a verdade. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, versículo 7 de 1 Coríntios 5. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Por também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Isto é, Cordeiro Pascal, lá no livro do Êxodo 12, 5, já se instruía aquelas pessoas a levarem para o sacrifício um cordeiro, podia ser um cabrito, mas perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma coisa que pudesse mostrar um aspecto doentio, né? É como Jesus, né? O Cordeiro Pascal, ele era sem defeito, nada se encontrou nele, pecado algum. Ele desafiava as pessoas, provem-me de pecado. Ninguém conseguia. A igreja, irmãos, ela existe em razão do sacrifício do Cordeiro de Deus. Assim que Jesus caminhou em direção a João Batista para ser batizado, João Batista disse acerca dele: eis o Cordeiro de Deus. É ele quem tira o pecado do mundo. A igreja vive em razão do sacrifício deste Cordeiro. Tolerar o pecado na igreja é compartilhar com a culpa dele, né? Nós somos nós participamos da culpa, né? Quando concordamos com essa realidade. Sois de fato sem fermento. Não significa perfeição absoluta, porque, na verdade, celebramos a festa da morte e da ressurreição do Senhor. Nunca significando perfeição. Como na ceia, né? Nós instruímos o corpo representado por aquele pão, o sangue representado por aquele fruto da vide. Celebrar a festa da morte, da ressurreição e volta do Senhor. É o memorial da ceia que celebramos, né? Pois bem, Hebreus 12, 14 diz: persegui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que Deus fez em Cristo por nós é o grande incentivo à busca da santidade. Levar o pecado a sério, desfrutar plenamente o perdão, celebrar a presença de Deus entre nós na pessoa do Espírito Santo dele. Então, a disciplina é necessária para o bem do irmão, assim como a disciplina é necessária para o bem da igreja. E, finalmente, algumas palavras de advertência, né? Exortações do apóstolo Paulo, versículos 9 a 13. Já em carta vos escrevi que não vos associasses com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores, idólatras. Por deste caso,
teria que sair do mundo. Não é isso, Paulo? Nós temos que nos relacionar com todo esse tipo de pessoas. A gente precisa ir a banco, a gente precisa ir a médico, a gente precisa ir ao colégio, e nos deparamos com esse tipo de pessoa por todo lugar. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de pessoas assim que estão na igreja, se dizendo crentes, né? É sobre isso. Vamos ver aqui, então. Paulo fala no versículo 9 de uma carta. Já em carta vos escrevi. Que carta é essa, irmãos? É alguma carta que Paulo enviou para lá e não foi considerada, né? No cânon, na formação das Escrituras do Novo Testamento, né? Talvez uma carta só, uma recomendação breve, uma carta. Não vos associeis, nem ainda comais com ele. Crentes, na verdade, né? O que existe dentro de todas as igrejas são crentes professos que vivem em práticas anticristãs. Hoje, então, irmãos, quando a linha divisória, né, entre a verdadeira igreja e o mundo é tão tênue, é quase imperceptível. Não se dá como antigamente, né? A gente sabia, havia vamos dizer assim, uma distância, né? Da igreja para o mundo. Hoje está tudo muito parecido, né? O mundo entrou para dentro da igreja e a igreja entrou para dentro do mundo. Essa é a triste realidade. Segunda Tessalonicenses 3:14. Vamos usando esses textos aí para abrir o leque. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Pelo menos envergonhado, se for um verdadeiro crente, ele se retrata, ele se arrepende e volta à comunhão necessária. Crentes, então, professos que vivem em práticas anticristãs, como os de fora. Paulo diz, olha, nem no mundo se ouve dizer que há tamanho trágico. Como pode isso? Não? Como pode isso? Efésios 5, de 3 a 11. Toda sorte de pecado, né, que não deve rondar os nossos arraiais. Mas toda impudícia, o que é impudícia? Impudicícia. Imoralidade, indecência. E toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, nem coisa inconveniente, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, né? Que distância estão essas palavras, bondade, justiça e verdade, dessas práticas pecaminosas, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, né? A gente apoia o erro de um irmão, a gente é cúmplice dele naquele erro. É impossível, irmãos, nos isolarmos do mundo. Jesus já tinha dito isso ao Pai
na oração sacerdotal. Não os tire do mundo, mas livra-os do mal. João 17, versículo 15, né? Cristo, ainda em Mateus 11, 19, ele diz o seguinte, Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem que come e bebe e diz, eis é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecador, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus se misturava com essa gente, né? Mas dali ele tirou bons crentes, dali ele tirou as obras, né, que ele fazia no meio desse povo, né? Amparava esse povo era injustiçado, discriminado. Então, as obras que Jesus fazia no meio dele justificava, né, a sua sabedoria. Aproximar dessas pessoas para evangelizar, influenciar e não se deixar influenciar por elas. Não se deixar. Pecados, irmãos, fora dos padrões de Deus, exigem, sim, disciplina. Seja ele sexo, dinheiro, bens, bebidas, a língua, impuro, prostituição, adultério, fornicação, avareza, o que é? Ganância, nunca satisfeito com o que tem. Idolatria, consumismo, né? Às vezes, em coisas lícitas, aparece a idolatria, por exemplo. Há um consumo, há um consumismo da tecnologia, né? Pessoas que querem o sucesso nessa vida. Há um consumismo de tecnologia. Tem pessoas que não param para nada. Toda vez que você... quase se 16 horas durante o dia, quase que a totalidade desse tempo é grudado em redes sociais. Eu não sei como é que pode viver assim, entendeu? Eu não sei como é que se deixa envolver em demasia e muitas coisas, muita futilidade. É certo que ajuda, tem seus benefícios, sim, mas todo cuidado é pouco. Maledicência, injúria aos outros, fofoca, né? Mateus 5, 22, Sermão do Monte, Jesus dizia assim, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão será sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo. Bebedices, embriaguez, entregar as principais faculdades uma força do mal, que não é o poder do Espírito Santo. Roubador, violência, professores, pais, crianças, idosos, né? Doentes mentais, né? Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Né? Finalmente, irmãos, versículos 12 e 13 de 1 Coríntios 5. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Nós não somos juízes, irmãos. Não julgueis para que não sejais julgados. É responsabilidade de Deus julgar. O juiz é ele. Olhar as falhas alheias, visando corrigir as nossas. Os de dentro, encorajá-los e edificá-los no viver diário. Julgar, sim, os que se dizem cristãos,
mas não são. Versículo 11, 1 Coríntios 5. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. E eu termino com uma palavra do apóstolo Pedro, na primeira carta dele. Nós vamos chegar já a esse texto, nas pregações, lá de domingo à noite. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Ele diz assim: vós sois a igreja, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que proclamar as virtudes de Deus, né? Mostrar, evangelizar. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Por isso, irmãos, que eu bato numa tecla que eu tenho absolutamente certeza. A ordem das cartas impõe isso: doutrina e prática. Tem crente, tem pessoas na igreja que quer viver a vida cristã sem conhecer doutrina. É uma total impossibilidade. Assim também como conhecer, né, teologia, doutrina, e não colocar isso em prática é outra desgraça, né? É outra coisa que não pode acontecer. Então, irmão, toda sorte de disciplina pela qual nós passamos, se somos crentes verdadeiros, se somos filhos do Pai Celeste, Ele vai sim nos disciplinar, porque é para o nosso bem, como os nossos pais faziam e fazem, né? É visando o nosso bem, nunca o mal. Que Deus nos abençoe e nos faça encorajados, né, a procurar, como diz o autor de Hebreus, perseguir, né? Correr atrás da santidade, porque quem não está sendo santificado jamais verá o Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê sempre muita paz. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, nosso bendito Senhor e Salvador, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja uma coisa real na igreja, né? Que o Espírito Santo veio para produzir, para fazer com que tenhamos comunhão com Deus e uns com os outros, e a vida desregrada, a vida sem parâmetros, afasta de tudo isso. O amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, com toda a igreja na face da terra, hoje até o dia da eternidade. Amém. 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 E amém. Irmão Fagner. Amém. Amém, pastor. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Está encerrando aqui. Orações cristãs aí. Deus nos abençoe. Amém. Um outro.